Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Esse amigo aqui, quem vos fala, é o ministro Ribeiro, tem auxiliado o pastor Júnior aqui na nossa sede de Tangará da Serra, e hoje, mais uma vez, o pastor me deu esta oportunidade de poder estar aqui com vocês para trazer uma palavra de fé, uma palavra de Deus ao seu coração. Espero que esta palavra venha lhe ajudar acerca daquilo que você esteja enfrentando, acerca daquilo que você esteja vivendo. Desde já, eu quero aqui pedir a sua permissão para que eu possa entrar aí na sua casa e falar acerca de um Deus que pode mudar toda e qualquer história. A Bíblia diz que esse Deus é o Deus do impossível. Então não importa aquilo que você esteja passando, aquilo que você esteja vivendo. Quando nós confiamos no Senhor, Ele pode mudar a nossa vida. Quero aqui também mandar um abraço a todos vocês que estão conectados conosco através desta live e a vocês que posteriormente também irão assistir esta programação. Quero aqui deixar o meu muito obrigado, deixar aqui a minha enorme satisfação por ter cada um de vocês nos acompanhando nesta noite, e eu tenho a certeza que se você ficar ligadinho nessa live até o final, bênçãos da parte do Senhor irá alcançar você e também irá alcançar toda a sua família, porque bem sabemos que Deus não é somente um Deus de perto, mas Ele também é um Deus de longe. Eu quero aqui pedir a você que compartilhe essa live. Não faça sala de vídeo, mas compartilhe essa live direto da página da nossa igreja. E também, na oportunidade, quero pedir para que você venha marcar os seus familiares, os seus amigos, os seus entes queridos, marque todos, para que assim eles possam também ter essa mesma oportunidade de assistir e de prestigiar a palavra do Senhor, que cura, que liberta, que transforma, que prospera, mas o principal de tudo, que também nos dá o direito de alcançar o reino dos céus. Quero aqui mandar um abraço aos nossos amigos de ministérios, aos nossos pastores aqui de toda a nossa regional de Tangará da Serra, ao nosso pastor Robert, lá da cidade de Barra do Bugres, e a sua respectiva igreja. Também ao pastor Raimundo, lá da cidade de Nova Olímpia, e a sua respectiva igreja. Ao pastor Delmar, lá de Denise, um forte abraço ao pastor Delmar e a sua respectiva igreja. A igreja nossa, lá da cidade de Arenápolis, no qual Deus tem nos permitido pastorear aquele povo. Um forte abraço aí a todos vocês da cidade de Arenápolis. Ao pastor Paulo, da cidade de Campo Novo dos Parecis, a sua respectiva igreja, o meu forte abraço. O pastor Soares, lá da cidade de Sapezal, e também a sua respectiva igreja. O pastor Ademir Júnior, lá da cidade de Juína, e a sua respectiva igreja. E ao nosso ministro lá da cidade de São José do Rio Claro, ao ministro Gilmar e a sua respectiva igreja. Que Deus abençoe a todos vocês poderosamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Também não poderia deixar de mandar aqui o meu abraço. Tirando a nossa sede regional aqui de Tangará da Serra, nós temos mais 3 igrejas aqui nos bairros adjacentes. Lá da Vila Esmeralda, o ministro Júnior, pastor lá da igreja, que Deus abençoe você, meu amigo, e a sua respectiva igreja. Lá da Vila Alta, o Helder, ministro Helder, pastor lá daquela igreja, e a sua respectiva igreja. Sintam-se abraçados por Deus.
e também ao nosso pastor, lá o ministro Vanderlei Bugenstab, lá do Jardim dos Ipês e a sua respectiva igreja. Olha, que Deus abençoe todos vocês, fiquem conectados aí conosco, porque eu tenho a certeza que grandes coisas o Senhor tem para nos ofertar nesta noite, e eu creio nisso poderosamente. Quero aqui também mandar um abraço aos nossos irmãos da cidade de Cuiabá, que sempre tem acompanhado as nossas lives, aos nossos queridos irmãos também lá da cidade de Rondonópolis, da cidade de Chavantina, Água Boa, lá do CPA. Olha, que todos sintam-se abraçados por Deus. Um forte abraço. O pastor Júnior não está aqui, mas ele pediu para que eu mandasse um abraço a todos vocês. Se sintam abraçados aí por Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Sem mais delongas, vamos aqui para a palavra de Deus, porque isso de verdade é o que nos importa nesta noite. É a palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia aí, eu não sei se você vai acompanhar através do tablet, via celular, através da Bíblia Sagrada, isso não importa. O que eu quero lhe pedir é que, se você for acompanhar através aí do meio de comunicação, do iPad, iPod, tablet ou celular, verifique se o mesmo está no modo avião. Se não estiver, coloque, por favor, porque na hora da mensagem pode ser que chegue uma notificação e você se distraia justamente naquele momento no qual Deus queria falar com você e também, de certa forma, lhe abençoar. Então, sem querer mandar na tua vida, coloque aí o seu celular no modo avião, para que juntos possamos aqui desfrutar daquilo que o Senhor Deus tem para nos oferecer, em o nome do Senhor Jesus. Pegou aí a sua Bíblia? Quero aqui ficar à vontade. Estou já com a palavra do Senhor na minha mão. Também quero que você fique à vontade aonde você estiver. Reúna ali os seus filhos, o esposo, a sua esposa, reúnam todos aí para poder acompanhar aquilo que Deus tem a entregar e a falar ao nosso coração nesse dia de hoje, tá certo? Números, capítulo de número 13, é o nosso ponto de partida. Encontre aí, por favor, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. O número em maior é o capítulo, o número que está em menor é o versículo. Assim fica fácil para você se localizar. Talvez você não tenha tanto costume assim com a Bíblia, né? Então fica mais fácil para você se encontrar aí. Números, capítulo de número 13, é o nosso ponto de partida. Encontraram? Coloque a mão sobre a palavra de Deus, feche os olhos e oremos. Pai, aqui está a tua palavra. Deus, exorta-nos, admoesta-nos se necessário for. Que não venha, meu Deus, palavras propriamente humanas a sair de meus lábios, mas que eu seja instrumento vivo nas mãos do Senhor, e que sejam palavras diretas do trono de Deus, inspiradas e dirigidas pelo Espírito do Senhor. Sei, meu Deus, que não tenho capacidade alguma, mas a capacidade que está em mim, diz a tua palavra, que provém do Senhor. Então lhe peço ajuda, Espírito Santo, para que eu possa transmitir o recado que o Senhor quer a cada uma destas pessoas. Fale ao nosso coração, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, que venha da parte do Senhor Deus. Nos instrua nesta noite, revele-se a nós a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Números 13, eu vou ler apenas o versículo 33, e aí eu explico a você o que sucede anteriormente, eu explico para você a história. Números 13, versículo 33 diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak,
descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha que interessante esta declaração que o povo de Israel estava fazendo. Eu creio que você conhece essa história. Deus havia libertado o povo de Israel do Egito. Deus havia libertado o seu povo das mãos de Faraó. Deus havia tirado eles da escravidão. E Deus, então, através do seu servo Moisés, dá uma ordem ao seu servo. Moisés, então, reúne ali os filhos de Israel. A Bíblia diz que Moisés escolhe 12 homens, 12 espias, que teriam que espiar a terra de Canaã. Essa mesma terra que Deus outrora havia dado por herança aos filhos de Israel, aos seus filhos. Moisés então escolhe 12 homens ali, um de cada tribo, da tribo de Jacó. O chefe, o maioral de cada tribo, era que Moisés escolheu, foi quem Moisés escolheu para poder mandar espiar a terra. Dentre esses 12, pertencente, à tribo de Jacó, nós temos aqui Josué e Caleb, 2 homens que nós conhecemos muito bem, e acredito que você conhece bem essa história. Eles foram espiar a terra. A Bíblia diz que naquela época, era a época das primícias das uvas. Foi necessário 2 homens para que trouxessem um cacho de uva daquela terra. A terra de fato era boa, a terra de fato manava leite, manava mel, era uma terra produtiva, era uma terra que sustentaria os filhos de Israel. Mas a Bíblia também fala, e faz questão de mencionar versículos anteriores, que muitos daqueles que foram espiar a terra voltaram com palavras negativas. Deus não havia escondido nada acerca dos filhos de Israel. Deus havia dito que lá haveria os gigantes. Deus havia dito que os Anaques pertenciam e habitavam naquela terra, que o povo era forte. Deus só queria que eles fossem até a terra para comprovar a terra que eles receberiam por herança. Deus já havia conquistado, já tinha dado a eles. O que eles precisavam fazer era apenas ter disposição para lutar e para tomar posse daquilo que já lhe pertencia por direito. Mas o povo ali não quis se esforçar para tomar posse daquilo que Deus havia dado a eles. Em um determinado momento, quando eles retornaram, então, como eu posso dizer, de espiar a terra e desanimar o povo, desfalecer o coração do povo, o Caleb, então, toma a palavra e disse: olha, gente, nós não podemos desfalecer o coração do povo. Se Deus deu a nós a terra por herança, então nós devemos lutar, nós devemos subir animosamente para tomar posse daquilo que Deus nos deu. Engraçado que isso acontece nos dias de hoje também. Jesus já conquistou tudo por nós, Jesus já pagou um alto preço por nós. A Bíblia diz que ele morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte, conquistou todos os nossos direitos e deu a nós por herança. E o que nós devemos fazer é apenas conquistar, tomar posse daquilo que nos pertence por direito. E muitas vezes as pessoas nem o esforço para tomar posse daquilo que é seu, elas têm feito. Engraçado, me faz lembrar da passagem lá de 1 Crônicas, não precisa abrir, mas você anote e leia na sua casa depois, no capítulo 28, versículo 20, Davi estava prestes a morrer. Então Davi chama o seu filho Salomão e dá um conselho de pai. E um dos conselhos que Davi disse para Salomão era: esforça-te, tenha bom ânimo,
e faz a obra do Senhor. Olha, um conselho do pai, dando ao seu próprio filho, Davi falando acerca ali do que Salomão deveria fazer, como ele deveria proceder. Salomão tinha que construir um templo para Deus, fazer a obra do Senhor, mas era necessário ele se esforçar e ter o bom ânimo para tomar posse daquilo que já lhe pertencia por direito. Deus havia dito outrora, através do profeta Natã, que Deus não queria que Davi construísse o templo, mas que o seu sucessor, ou seja, Salomão, viesse a construir. Era a vontade de Deus. A mesma coisa aqui se retrata para nós. A vontade do Senhor era que todos aqueles que pertenciam a Israel, que uma vez libertos pelo Senhor através de seu servo Moisés, entrassem na terra prometida. Mas nós conhecemos a história. Nem todos puderam desfrutar daquilo que já era deles, porque eles não confiaram e não acreditaram no Senhor. A Bíblia faz questão de dizer que eles cometem um pecado contra Deus. Qual? Aqui no versículo 33 eles dizem, e éramos, a parte B do versículo, diz assim, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eu entendo que o medo que o povo de Israel sentia e a falta de confiança em Deus fez com que eles se enxergassem pequeno diante daquela situação. Amigos, diante de qualquer problema, diante de qualquer adversidade, maior é o Deus que está conosco e nós não precisamos temer. A Bíblia diz em Salmos, um versículo conhecidíssimo, o próprio Deus, o salmista, diz assim, não temei as más notícias ou os maus rumores, antes o teu coração esteja confiado no Senhor teu Deus. Diante desta adversidade, deste problema que você está enfrentando, não tema. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13 que não vem sobre nós tentação que não seja humana, mas antes, ou por quê? Porque Deus não nos permite ser tentado além daquilo que possamos suportar. E sobre toda tentação, Deus nos dá um escape. Ou seja, escape é o mesmo que saída. Deus já deu a saída sobre esta adversidade, sobre este problema que você que está aí do outro lado da tela está enfrentando e está vivendo. Me traz aqui à memória a passagem lá do início de tudo, lá do livro de Gênesis. Deus então criou tudo para Adão e para Eva, colocou-os ali no jardim e deu uma única ordem a eles. Olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela vocês não podem tocar. A Bíblia diz que a Eva foi dar ouvidos à serpente. Conhecemos a história e sabemos que a serpente é astuta, a serpente é esperta. E enganou a Eva a tal ponto de colocar no coração da Eva, de encher o coração da Eva, e os olhos dela também viessem a saltar para aquilo que ela não tinha. E começa então a menosprezar aquilo que ela já possuía. Eles tinham tudo no paraíso. Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal era que eles não poderiam tocar. Não porque Deus estava sendo mal com eles, porque Deus é ruim, não, é porque Deus sabia que se eles ultrapassassem os limites impostos por Deus, não iria dar certo, eles iriam pagar o preço, eles iriam sofrer. E o diabo então enche o coração de ambos, para que eles se atentassem para aquilo que eles não tinham. A mesma coisa o diabo faz aqui com o povo de Israel. Eles começam a se atentar para os gigantes, para o problema, para a dificuldade, para a adversidade, e esquece que aquele que havia prometido era fiel e é fiel para cumprir.
mediante a situação que você está vivendo, eu tenho a certeza que Deus também já lhe deu uma promessa. E é nesta promessa que você deve permanecer. E é nesta promessa que você deve se firmar. O povo de Israel não tinha motivos algum para temer e para se amedrontar diante desses gigantes. Olha só, vamos refrescar aí a nossa memória. A Bíblia diz que quando o povo foi liberto das mãos de Faraó e começaram a andar pelo deserto, faltou água. Por 2 vezes Moisés toca na rocha e da rocha sai água. Quem é que deu esta condição ao povo de Israel? O próprio Deus. A Bíblia diz que no deserto o sol durante o dia é escaldante, é muito forte. Deus colocava uma coluna de nuvens para não queimar o corpo, a pele com aquele sol. O próprio Deus é quem fazia isso. À noite, no deserto, sabemos que o frio é intenso e Deus colocava uma outra coluna, só que agora de fogo, para poder esquentar os teus filhos. A Bíblia também disse que certa vez os filhos de Israel chegaram em um lugar aonde as águas eram amargas e Deus imediatamente, com o seu poder, transforma aquelas águas amargas em águas doces. O povo de Israel não tinha motivo para temer nada, quem quer que seja. Em outra passagem, o povo de Israel no deserto, Deus os alimentava com todos os dias, com o maná que vinha direto dos céus e caía ali na terra e eles podiam comer. É importante frisar que Deus não deixava eles comer o maná, me perdoe, Deus não deixava eles comerem o pão, o maná requentado. Todos os dias Deus enviava um pão quentinho, um maná quentinho para eles. Por quê? Porque esse é o Deus que nós servimos. Eles não tinham motivos. Quando eles se depararam com os gigantes, com os anaques, como a Bíblia diz aqui, como nós acabamos de ler, a Bíblia diz que eles declaram que eles eram como gafanhotos. Ou seja, eles se diminuíram e acabaram esquecendo daquilo que a palavra de Deus disse ao nosso respeito. E o que é que a palavra de Deus então disse ao nosso respeito? Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 2. Lá no finalzinho das Escrituras Sagradas, Hebreus capítulo 2, o vizinho da esquerda de Tiago. Hebreus capítulo 2. Olha o que Deus disse ao meu e ao seu respeito. Você que está me assistindo aí, que se sente menor, que se sente menosprezado, que o diabo muitas vezes tem colocado na tua cabeça que você não vai conseguir, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você não vai ser ninguém. Olha o que Deus disse ao nosso respeito. Hebreus 2,7 diz assim: Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Louvado seja Deus. Nós não temos motivos algum para nos achar que somos menor do que o problema, do que a adversidade. Quando os filhos de Israel declararam que eles se sentiam como gafanhotos, eles acabam anulando aquilo que o próprio Deus havia dito ao respeito deles. É o que nós acabamos de ler aqui em Hebreus capítulo 2:7. Deus nos fez um pouco menor, um pouquinho menor apenas, do que os anjos dos céus. Louvado seja Deus por isso. E é nesta palavra que nós devemos se firmar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes eu falo para pessoas
que estão enfrentando problemas sérios dentro de casa. E você, ao olhar para este problema, você até chega a dizer, não tem mais jeito. Às vezes com o marido é o problema que você está enfrentando. E você já declarou, eu não aguento mais. Essa solução, essa causa, essa situação já não tem mais solução. Eu não consigo mais, olha, eu já não aguento mais, eu quero separar, eu quero abandonar, eu quero jogar a toalha para o alto, eu quero ir embora, eu quero sumir. Porque eu já tentei de tudo e parece que nada tem dado certo. É porque você ainda não compreendeu quem é você em Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando nós se unimos com Deus, nós se tornamos o mesmo Espírito do Senhor. E com o mesmo Espírito de Deus, a Bíblia diz que o que o Senhor Jesus faz, nós também poderemos realizar. Realizaremos proezas, realizaremos maravilhas. Meu irmão, assuma a sua posição em Cristo. Você não é um derrotado, você não é um fracassado. Deus te fez um pouco menor do que os anjos dos céus. Amém? Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo de número 21. Deuteronômio, Josué. Josué, capítulo de número 21. Versículo de número 45. Josué 21, 45. Olha o que Deus declara aqui, ó. Acharam? Vamos ler. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu vou ler de novo. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Inclusive, a palavra que Deus deu ao povo dele, que eles tomariam posse da terra prometida. E se você for estudar, na verdade você conhece a história conhecidíssima, você irá comprovar que o povo de fato tomou posse da terra que lhe pertencia por direito, por herança. Agora, não foi todos. A Bíblia diz que apenas Josué e Calebe foi os que entraram e tomaram posse da terra prometida. Por quê? Porque nenhuma das palavras que Deus falou e que Deus prometeu aos seus filhos, aos israelitas, Deus não deixou cair por terra. Amigo, esta mesma palavra se estende a mim e também estende a sua vida nos dias de hoje. Deus não deixará cair pelo chão as promessas que uma vez Ele fez para você. A Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não aceite nada que seja contrário à palavra do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então não aceite nada contrário do que diz a palavra. A Bíblia também diz que aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar, ou não, o homem não separa. Deus não deixará cair por terra. Não precisa você temer, não precisa você se amedrontar, não precisa você confessar que não tem mais jeito, porque tem. Se Deus prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir. 1 Samuel, capítulo de número 17. Abra aí a tua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 17, conta-se a história de Davi e Golias. Uma passagem, um texto conhecidíssimo, mas o que importa aqui para nós são as revelações. Creio que você conhece também essa história. Mas não quero me prender aqui na história de maneira em geral. Quero aqui apenas frisar algumas partes desse texto.
e o porquê que Davi obteve a vitória e como você também vai obter a vitória sobre este problema, sobre esta dificuldade que você esteja enfrentando. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 41, que diz assim: o filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele, ou diante dele. Para um pouquinho. Algumas traduções, eu estou com uma corrigida aqui na minha mão, a Arque, mas a tradução atualizada fala que esse escudo era o escudeiro. O Golias nem era tão grande assim. Nem era, digamos assim, esse bicho de 7 cabeças, não. O que fazia Golias se tornar tão forte e poderoso era o escudeiro que ia à frente dele dizendo: olha, vem um aí que a lança dele mede não sei quanto, pesa não sei quanto, ele é preparado para matar, ele é preparado para derrotar, olha, ele vai te matar, ele vai te... E muitas vezes acontece, a importância para isso daqui, para a palavra. E olhamos demais para a adversidade, para o problema. Lembre-se, a Bíblia diz que nós não devemos andar pela vista, mas nós devemos andar pela fé. O escudeiro ali do Golias ia na frente, fazendo o merchan, né? Fazendo marketing, dizendo que ele iria matar, que isso e mais aquilo. E eu creio que foi por isso que o primeiro rei de Israel, Saul, e juntamente ali com os seus soldados, se amedrontaram e acovardaram diante deste grande problema. A Bíblia diz que por 40 dias e 40 noites, o povo de Israel foi afrontado por Golias. Mas continue o texto aqui e vamos entender o que Deus quer dizer a nós. 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, olha só, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Agora aqui, olha o detalhe, 45. Davi, porém, disse a quem? Ao filisteu. Nenhum momento da escritura sagrada, desta passagem, você vai ouvir Davi chamando o Golias de gigante ou de alguém grande. Davi disse para ele, disse Davi ao filisteu. Continua lendo. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. A encontrar-se com o filisteu, novamente Davi chama ele de filisteu. Davi não chama ele de gigante. Davi não chama ele de algo que não poderia ser vencido. Davi olha para ele de fato como ele era. Ele era apenas um filisteu. E essa é digamos assim, a maneira pela qual nós devemos enxergar a situação. Diz mais, 49. E Davi meteu a mão no alforje
e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu novamente, filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. 50. Assim Davi prevaleceu, olha de novo, contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-o da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho a Saraim, até Gate e até Ecrom. 53. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. 54. E Davi tomou a cabeça novamente do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. O que fez de fato Davi ter a vitória sobre Golias foi verdadeiramente enxergar Golias como ele era. Davi não menospreza ele, mas Davi enxerga o Golias como alguém que poderia ser vencido, até porque Davi em um versículo diz assim, olha, eu vou contra você, Davi diz assim, quem é este incircunciso filisteu? Ou seja, a circuncisão no Antigo Testamento era para aqueles que tinham aliança com Deus. Davi era circuncidado. Ou seja, Davi tinha a aliança com o Senhor. Então Davi sabia que não importasse o tamanho que fosse o Golias, se aproximadamente 3 metros, menos de 3 ou mais de 3. O que importava de verdade é que Davi enxergava Golias como alguém que ele poderia vencer, porque Davi não confiava no seu braço, na sua força da carne. Davi confiava no Senhor. O que nós precisamos entender e o que de fato nos trará a vitória é que nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Uma vez a nossa confiança estando no Senhor, pode se levantar gigantes, pode se levantar os filhos dos Anaques, pode se levantar um exército inteiro e até o inferno inteiro contra você, contra a sua casa e contra a sua família. No nome do Senhor Jesus, você destruirá todas as obras do inferno. Louvado seja Deus. Davi então faz esta confissão. Olha, ele é o filisteu, e não atribui a ele como alguém gigantesco, como alguém que fosse grande, até porque Davi se lembra de um versículo que ele havia dito, que está lá em Salmo 145. Abra aí, por favor, e eu finalizo com vocês aqui essa mensagem de hoje. Salmos, capítulo de número 145. Acharam aí? Salmo 145, versículo 3. Por que Davi não atribui ao Golias como um gigante, como alguém grande? Porque ele lembrou-se desta palavra. Olha o que diz Salmo 145, versículo 3. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Olha o que diz a parte A. Grande é o Senhor. Meu irmão, que quando nós acreditamos nesse Deus e sabemos o tamanho do Deus no qual nós servimos, nenhum problema
para nós, mas nos fará sentir medo, nos fará se amedrontar. Por quê? Porque nós bem sabemos que grande mesmo, grande de verdade, é o nosso Deus. Qual é o problema que tem feito você temer? Qual é a dificuldade que tem feito você se amedrontar? Qual é a situação que tem feito você desistir e até feito você se enxergar menor? Qual é a situação que tem diminuído você? Nenhuma situação tem esta capacidade de nos jogar para baixo quando nós sabemos que grande de verdade é o nosso Deus. Eu espero que esta palavra possa ter lhe ajudado e que este versículo ou a mensagem como um todo possa ter penetrado no teu coração e possa ter lhe fortalecido e feito você crescer de forma espiritualmente. Porque quando você tem essa certeza que o seu Deus é acima de tudo e de todos, nenhuma situação, por mais que os teus olhos vejam que aquela situação como eu posso dizer, é uma situação até considerável, nós sabemos que maior do que essa situação é o nosso Deus. Eu espero que esta palavra possa ter falado com você, você que está me assistindo e você que posteriormente também irá assistir essa mensagem. Eu quero agora fazer uma oração por você e pela sua família. Talvez você até pensou em desistir, porque parece que os problemas estavam te sufocando. Parece que o problema estava querendo matar de fato ali a tua fé e você já não estava aguentando mais. Mas essa palavra veio de encontro com você, veio confrontar você para que você entenda que grande mesmo é o Senhor Deus. Eu gostaria que, se essa mensagem, se esta palavra falou ao seu coração, que você deixasse aí nos comentários: olha, eu estava passando por isso, eu estava precisando ouvir esta palavra, eu estava até pensando que o problema que eu estava enfrentando não teria mais solução. Outros até dizem que iriam ter que aprender a conviver com essa situação difícil. Lógico que não. Vamos orar comigo? Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Deus amado, Pai querido, Deus todo-poderoso, quero aqui, meu Deus, dizer que sou grato a Ti, pelo privilégio de poder falar acerca do Teu reino, falar acerca, meu Deus, de Sua palavra. Obrigado, Jesus, por ter me dado a capacidade, que não provém de mim, mas provém do Senhor, para falar, meu Deus, acerca de Ti. Espero, meu Deus, que esta palavra possa ter ajudado verdadeiramente todas as pessoas que ouviram e todos aqueles que posteriormente irão ouvir esta palavra. Davi nunca atribuiu a Golias que ele era um gigante. Ele nunca se sentiu menor diante da situação que ele estava vivendo, até porque Davi sabia que grande mesmo era o Senhor Deus. E quando nós cremos neste Senhor e sabemos do que Ele é capaz e reconhecemos a sua grandeza, nenhum dos nossos inimigos poderá subsistir diante da nossa face. Pai, eu uso o nome do Senhor Jesus Cristo, nome que é sobre todos os nomes, meu Pai. E eu abençoo esta pessoa, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família. Pai, eu paraliso, meu Deus, a incompatibilidade de gênero. Meu Deus, eu repreendo as intrigas que está dentro desta casa.
Eu repreendo, meu Deus, o esfriamento conjugal que está, meu Deus, neste casal. As brigas, as contendas, as discussões, o espírito da rebeldia, meu Deus, que está sobre a vida desse filho, que tem sido rebelde para com o pai, para com a mãe, que tem respondido os seus pais, os seus avós, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, guarde essa casa. Guarde essa família, livra, meu Deus, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Meu Deus, guarde essa pessoa, meu Pai, de contrair este vírus, do Covid-19, desta praga, desta pandemia. Livra, meu Deus, da bactéria. Ah, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, e eu creio, meu Pai, que assim como nós aqui estamos orando, do outro lado do monitor, essas pessoas também estão unindo a fé comigo neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa oração, ó Deus, não fique no teto apenas do local aonde estamos, mas que chegue, meu Deus, diante do Senhor, para que o Senhor, meu Deus, assim recompense a cada um de nós. Socorra, meu Deus, esta mulher, socorra, meu Deus, este homem. Pai, diz a tua palavra que o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha, o Senhor é quem adestra os nossos dedos para a guerra. Não nos deixe retroceder, não nos deixe voltar atrás, não, Senhor, nos faça ter a vitória diante desta adversidade, diante deste problema, diante, meu Deus, dessa situação que se levantou na nossa casa. Pai, nos dê a graça, nos dê o favor, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe suplico, Pai, porque eu creio que o Senhor não é apenas um Deus de perto, o Senhor tem sido um Deus de longe. Então alcance a nossa casa, alcance os nossos familiares, Deus, os nossos entes queridos, meu Pai, que às vezes se encontra em um leito de hospital, que se encontra até, meu Deus, num presídio neste momento, pessoas da nossa casa, meu Deus, que trabalham, meu Deus, nas estradas, que são caminhoneiros. Pai, livra do acidente, livra, meu Deus, do bandido, do estuprador, livra do assaltante, livra do roubador, livra do homem sanguinário. Pai, paralisa e frustra os planos do diabo, meu Deus, na nossa casa, na nossa família. Meu Deus, nos livra, ó Pai, de todo mal. Assim, meu Deus, eu determino em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai, confiamos em Ti, crendo, meu Deus, no Senhor, tomamos posse daquilo que nos pertence por direito, meu Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor segure as nossas mãos, que o Senhor, meu Deus, não permita com que a gente abandone, jogue a toalha para o alto, que a gente desista. Não, Senhor, mas que possamos encarar o problema, a adversidade, porque, meu Deus, bem sabemos que não é, meu Pai, na nossa força, mas é com aquele que está conosco, e ele é muito maior do que aquele que há no mundo. Pai, louvado seja o nome santo do Senhor. Esta adversidade, este problema, esta dificuldade que estava querendo, meu Deus, sufocar esta pessoa, que estava querendo, meu Deus, amedrontar esta pessoa, fazendo com que ela viesse a desistir, fazendo com que ela viesse a retroceder. Pai, ajude esta irmã que tem buscado pelos filhos, que tem buscado pelo marido, que tem buscado, ó Deus, pelo genro, pela cunhada, pelo cunhado, pelo sogro, pela sogra. Pai, não permita que essa família seja destruída. Meu Deus, não permita que essa nora guarde mágoa, ó Deus, do sogro, da sogra. Não permita, Senhor, que este sobrinho guarde mágoa do tio, da tia. Não, Pai. Limpa o coração desta pessoa. Guarde, meu Deus, o coração desta mulher. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, dizemos ao Senhor Ebenezer, porque até aqui, Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado. É o Senhor que tem segurado em nossas mãos. O Senhor tem sido o nosso alicerce. O Senhor tem sido o nosso amparo. Meu Deus,
guarde a nossa casa, guarde a nossa família de todo mal. Não permita, Senhor, que sejamos acometidos por vírus algum, por bactéria alguma, por praga alguma, pois o Senhor mesmo é quem diz que nos esconderia no oculto do teu tabernáculo, nos guardaria, meu Deus, no esconderijo do teu pavilhão e nos colocaria em um alto retiro, Pai. O Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje e o Senhor será o mesmo eternamente e para sempre. Amém e graças a Deus. Olha, meu querido, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe toda a sua família, tá certo? Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Ó, um forte abraço. Tchau, abençoados.